Olá, meus queridos alunos, eu estou aqui para conversar brevemente com vocês sobre a sociologia e o estudo da sociedade, a importância dessa ciência no entendimento das relações que se estabelecem dentro dos contextos sociais, ou seja, é o estudo exatamente de toda essa dinâmica das engrenagens sociais que movimentam a sociedade. Quando a gente fala em sociologia, a gente tem que ver como isso tudo surgiu, como surgiu essa ciência. Sempre houve pensadores que pensaram a sociedade. Sempre houveram várias opiniões a respeito da sociedade de filósofos, historiadores e pensadores. No entanto, teve um momento que surge então a sociologia como uma ciência na utilização de método científico para estudar as relações das pessoas nos seus cotidianos, né? E, na verdade, dentro de um embasamento científico. E, obviamente, como eu falei antes, isso está vinculado a alguns eventos históricos, ou seja, não é a história propriamente dita, como o professor de história está explicando para vocês, mas sim o vínculo nos fatores históricos que fizeram sim que houvesse o desencadear dessa necessidade de uma ciência que desse conta, então, das mazelas sociais e os problemas sociais, consequências também de todo um processo histórico, né? E que fazem com que haja transformações de comportamento e mudanças nos hábitos enfim, que necessitam ser analisados, então, por uma ciência. Então, na verdade, a gente tem um deles que está pautado exatamente na explosão, né, das ideias várias que aparecem, surgem e que são conhecidas como o iluminismo, que traz então o olhar para as explicações todas que envolvem o ser humano e o universo dentro de embasamentos técnicos e científicos que fazem com que o homem passe a ser o centro, então, né, destas explicações dentro do uso da razão e não mais atribuídas ao sagrado, enfim, e isso enfraquece o sistema de governo, né, absurdamente totalitário, absolutista e nas mãos do clero. Então, faz com que enfraqueça tudo isso, porque aqui já se busca maior liberdade, maior igualdade, né? E se acredita aí numa evolução social e moral desta sociedade. Então, nesta explosão de ideias em todas as áreas, das grandes descobertas, enfim, dos grandes debates filosóficos, esse movimentar incentiva aí a Revolução Francesa, que é baseado nesses ideais de igualdade, fraternidade, né? E que automaticamente fazem com que haja a queda, então, do regime antigo absolutista e se busca maior justiça, maior igualdade, né, para a sociedade. E, além disso, também a gente tem aí outro movimento e outro momento de grandes transformações, que é a Revolução Industrial, onde há o emergir aí da classe burguesa, né? E que automaticamente traz consequências bem sérias para a sociedade, pois as pessoas saem dos seus locais de origem, né, muitas vezes do campo, e se aglomeram nessas pequenas vilas urbanas em alojamentos, e aí também acontece
toda uma exploração, né, aí do mundo do trabalho, com uma carga de trabalho muito grande, e que eu coloquei ali 16 horas, pouco tempo para o descanso, e dentro de um espaço e locais que não tinham condições, né, de manter essas pessoas, por exatamente não ter, né, esse acolhimento, e elas trabalhavam demais, não tinham uma alimentação adequada, né, direito a um banho adequado. Então eram locais sem nenhuma estrutura mínima básica, né, que desse um pouco de conforto para essas pessoas. E aí, claro, a sociologia ela é uma resposta intelectual a essas situações que se estabeleceram, porque exigiu, isso tudo trouxe consequências para a sociedade e que, na verdade, fizeram com que houvesse alguns intelectuais aí preocupados em se utilizarem para estudar essa sociedade e tudo o que estava acontecendo de métodos científicos, de embasamentos científicos para a análise social. Então, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, que foram essas mudanças históricas sociais que aconteceram na Europa, que a partir disso, Revolução Científica, a Reforma também, né, trouxe essas mudanças que fizeram com que surgisse a sociologia. Então, a gente teve aí a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e automaticamente muitas mudanças, transformações nos comportamentos e o surgimento de muitos problemas que apenas, na verdade, fomentaram para que surgisse, então, o estudo mais detalhado dessas pessoas, o estudo mais detalhado dessas relações que se estabeleciam dentro desses contextos sociais. E aí, então, a gente tem a sociologia que surge primeiro com Auguste Comte, que na verdade ele é um filósofo, né? É o pai do positivismo, e ele traz aí um método bem rigoroso de estudar a sociedade, baseado nas outras ciências exatas, e ele chama esse estudo da sociedade de física social. Algumas pessoas dizem que ele é o pai da sociologia, né? Mas depois a gente vai ver que tem um outro teórico que surge a partir dele, que traz ideais e ideias dele também, e que também é conhecido, ou na verdade talvez demarca mais essa questão de o início da sociologia. Mas Comte tem aí uma participação bem importante. Isso não significa, que nem eu falei, que não houveram outros pensadores anteriores a esses que pensaram a sociedade a partir de opiniões, de observações, mas esses, enfim, trazem, a partir de toda a problemática de transformação e mudança social que houver ali a partir das luzes, Revolução Francesa, Industrial, Reforma, então fizeram com que houvesse sim a necessidade de utilização de método, ou seja, eu preciso analisar essa sociedade e eu preciso de resultados, eu preciso de respostas mais corretas em cima da minha análise. Eu vou então tratar a sociedade como um objeto de estudo, e a partir disso é que essas pessoas que surgem aí trazem essas ideias e essas regras metodológicas, tá? Depois do Comte, surgem aí sim os três clássicos da sociologia que debatem essa teia social com bastante propriedade, cada um utilizando o seu método de observação e de estudo. O primeiro aí é o Émile Durkheim, eu trago ele de uma forma bem resumida para vocês, aliás, eu trago os três. E para Durkheim, a sociedade ela já pré-existe ao indivíduo, ou seja, quando nós caímos dentro dessa sociedade, nós somos moldados por ela. Por quê? Porque existe aí um conjunto de normas, de crenças, de sentimentos comuns que ele chama de fatos sociais, que são exteriores a nós, ao indivíduo, e que nos moldam, fazem com que a gente pense de acordo com essa sociedade.
E isso tudo está dentro da nossa consciência coletiva, ou seja, aquilo que vocês entendem por regras, por cultura, eu também entendo, nós todos entendemos, porque faz parte da nossa consciência coletiva. Para Durkheim, a sociedade ela funciona dentro de uma relação de solidariedade, ou seja, para ele não existe conflito, que a gente vai ver lá em Marx depois. Para ele existe a solidariedade do trabalho, a divisão do trabalho. E ele tem dois tipos de sociedade no entender dele. A sociedade cuja solidariedade do trabalho ela é mecânica, ou seja, ela acontece em sociedades pré-capitalistas bem pequenininhas, onde as relações se estabelecem de uma forma muito simples. Tem aquela pessoa que manda, que domina, e os outros, na verdade, dividem esse trabalho, as tarefas, essas funções de uma forma muito direta. E tem também a sociedade cuja solidariedade do trabalho é orgânica, ou seja, ele compara um grande organismo vivo, cujo cérebro desse organismo é o Estado, e os demais órgãos aí se complementam através das suas funções, ou seja, as funções se completam. Essa sociedade aí, que ele chama de sociedade orgânica, é aquela sociedade ou é a nossa sociedade, né, moderna, sociedade com múltiplas funções aí, e automaticamente ele compara então a esse grande organismo, ou seja, que se movimenta através do complemento das funções. E depois dele, né, de Durkheim, ele traz outras especificidades, mas a gente vai trabalhar isso mais adiante, tá? E aqui, na verdade, a explicação está bem resumida. E aí depois entra Weber, que diz que a sociedade não existe, não é anterior ao indivíduo, né? Ela não está pré-estabelecida com as suas normas e que moldam o indivíduo. Na verdade, para o Weber, o homem é movido através de uma ação social e essa ação também é motivada por um sentido e o indivíduo faz as suas escolhas, né, dentro do que ele chama de ação social. E para ele existem 4 tipos de ação aí, a tradicional, que é motivada as nossas ações por costume, né, passa de pai para filho, e enfim, a afetiva, que é movida por emoção, por sentimentos, a racional ligada a valores, se estabelece a partir de um valor atribuído aí, né? Ele pode ser um valor simbólico, e a que busca alcance de objetivos, ou ele chama de afins, ou seja, eu tenho uma meta para ser cumprida e eu vou agir desta forma. Ele tinha um olhar bem compreensivo acerca da sociedade, um pouco diferente de Durkheim, que era mais metódico. Weber traz aí outros tipos de entendimento também, aqui está bem resumido, né? Ele trabalhou toda a questão da religião, né? A religião, o protestantismo em relação ao capitalismo, e ele traz muitas outras ideias aí, mas dentro de um olhar mais compreensivo da sociedade, tá? Ele traz também os tipos de dominação legítima, né? Que são 3 tipos aí que ele traz de dominação legítima, ou seja, quando a sociedade ela legitima o tipo de dominação. Então, isso tudo a gente vai ver mais adiante, tá? Aqui é só para vocês verem que surge aí 3 pessoas, 3 pensadores que trazem pensamentos diferentes um do outro, que explica a sociedade a partir de um método científico, tá? Depois vem Marx. Marx traz uma crítica radical ao capitalismo, ou seja, né, ele explica a sociedade através da luta de classes, ou seja, aqueles que dominam o poder e a exploração, né, e que está na mão de uma minoria esse poder e em cima de uma classe, na verdade, né, que é escravizada e explorada. Então, Marx ele é diferente do pensamento dos outros dois também, porque ele atribui ao capitalismo, na verdade, né, toda a dominação e a exploração, alienação da classe trabalhadora, na qual ele chama de proletariado,
Tá aí o Marx, né, que chega barulhando tudo. E ele traz, então, a história da humanidade marcada pela luta de classe, e ele traz também a divisão do trabalho, que para Durkheim era solidária, aqui não. Aqui a divisão do trabalho, o trabalho dentro de uma sociedade é de exploração pelo mundo capitalista, tá? E ele diz também que essa dominação ela é econômica, ela é política, ela é cultural, e ele faz um cálculo que depois a gente vai ver, que eu vou ensinar vocês, sobre mais-valia, e ele mostra aí um valor, né, excedente que está contido dentro da mercadoria, que é vendida através da força de trabalho do trabalhador e que não é passada ao trabalhador, né? Então ele traz esse cálculo de mais-valia, né? E ele traz também toda uma explicação do materialismo histórico quando ele diz que a sociedade ela é movida pelas forças produtivas, né? E isso é material, isso é histórico, tá? Então, ele diz que a luta de classes, ela perpassa, né, a história da sociedade, e o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho no mundo capitalista, onde há, então, toda uma servidão aí da classe trabalhadora, e ela é explorada, e que ele chama aí a classe trabalhadora de proletariado, tá? Então, ele diz que o capitalismo ele aumenta as desigualdades sociais porque concentra os meios de produção e aquisição do capital, né, do lucro, na mão de poucas pessoas. E os despossuídos, que são a grande maioria, a grande massa, elas são exploradas porque elas precisam trabalhar para sobreviver. Tá? Então, os três clássicos aí surgem, e a partir deles também surge a sociologia como uma ciência que se utiliza de método científico, né? Toda uma metodologia para explicar a sociedade. Tá? Essa é uma explicação bem rápida, bem preliminar, na verdade, para depois a gente ir estudando com mais detalhamento, com mais tempo e quando nós estivermos todos juntos. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e se tudo der certo, em breve nós vamos estar juntos comemorando, né? E tudo isso vai passar. Beijo grande, morrendo de saudades. Vocês não se esqueçam, quando tudo isso passar, eu vou apertar vocês todos com um abraço bem caloroso. Beijinho no coração.